Boa noite a todos nesse culto noturno da Igreja Batista Central de Itabira. Sou o pastor Davi, eu tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus hoje e que Deus me use para edificar suas vidas. Mas também, eu não sou o único que está presente. A câmara está aqui, mas nós temos alguns servos que estão cantando, tocando louvores a Deus. Nós temos alguns diáconos que estão presentes, alguns outros servos técnicos. Esses irmãos estão aqui realmente dando esse apoio, pois essa igreja precisa ouvir a palavra de Deus. Essa igreja precisa viver a palavra de Deus. Essa cidade precisa a palavra de Deus. Essa nação precisa a palavra de Deus. Nossas próximas gerações precisam a palavra de Deus. Então, nós encontramos esse Deus por meio de sua palavra. Mas a palavra não vai ter seu efeito sem o Espírito de Deus trabalhando nos corações da gente. Portanto, vamos orar. Vamos orar que esse culto, podemos dizer culto virtual, seja uma bênção, não apenas para a sua vida, incluindo a sua vida, não apenas para a sua vida, não apenas para a sua família, mas essa cidade. Mas, você sabe, nós somos edificados de forma individual, mas nós somos edificados de forma individual quando o povo de Deus é edificado. Então, em meio de uma igreja, Cristo está, porque o Espírito de Deus habita em cada crente, em cada regenerado. Então, vamos orar nesse momento e vamos consagrar esses minutos dessa noite ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de ouvir Tua palavra, cantar a Tua palavra. Também receber uma palavra que nós possamos transmitir ao outro que está com dificuldades, que precisa ser encorajado. Que esse seja um momento de consolação, confronto, que seja um momento de ajustar nossas vidas de acordo com a Tua palavra. Senhor, nós convidamos o Senhor para reinar sobre esse culto aqui e reinar sobre nossas vidas. Esteja com as orações, canções, a pregação, a gravação, esteja com tudo, que tudo aconteça para a Tua glória e a edificação de Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Nesse momento, nós gostaríamos de ter um momento de oração pastoral. E um momento de só acalmar nossas almas para preparar para a palavra de Deus. Então, talvez você tenha um motivo de gratidão. Talvez você tenha um pedido de oração. E através das células, e hoje em dia, esses pedidos podem ser ouvidos e acompanhados ao longo da semana. Então, eu quero encorajar você a colocar esse pedido, esse motivo de gratidão a Deus nesse momento, mas transmitir a mesma coisa a outras. Talvez tenha alguma coisa muito pessoal. Mas sabe alguma coisa? A igreja existe para carregar os fardos de uns aos outros. Então, não fica somente contendo aquele fardo. Não, o projeto divino da igreja é que nós carregamos as fardas uns aos outros, nós encorajamos uns aos outros, nós até chamar atenção uns aos outros quando for necessário. Esse é o projeto da igreja. Então, eu quero que você pegue aquele motivo e transmite para os outros. No momento apropriado para a pessoa que você sabe que você pode compartilhar aquela coisa. Mas nesse momento vamos unir nossas orações. Minha oração não é mais poderosa do que sua oração. Não, em Cristo Jesus, a igreja é uma comunidade de sacerdotes. Não é por causa de minha piedade, mas é por causa do Cristo que habita em mim e habita em você. Então, no momento que eu preciso de ajuda, você pode ser meu sacerdote. Intercessando, orando a favor de mim, encorajando, levando meu fardo ao trono da reino ao trono da graça, quando eu não consigo articular uma oração. Eu posso fazer a mesma coisa. Então, essa é a ideia da igreja. Então, vamos orar nesse momento. Deus, nós agradecemos a Ti, pois o Senhor tem nos dado esse hábito, este privilégio de orar a Ti. Não é uma ferramenta, mas é um privilégio. É um privilégio que nós temos em Jesus Cristo. Porém, nós sabemos que é uma ordem. O seu Filho Jesus nos orientou, oram assim. E nós lembramos que Tiago falou, vocês não têm, pois vocês não pedem ao Senhor. Nos perdoa quando esse privilégio não é um hábito. Mas, Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida e vida eterna. Agradecemos a Ti pelo Evangelho, o Evangelho que realmente dá para nós o privilégio de chamar o Senhor nosso Deus, nosso Pai. E também, através do Evangelho, nós podemos chamar uns aos outros nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós agradecemos a Ti pelas igrejas. Esteja com as igrejas do Senhor nesse momento difícil. Que o povo de Deus tem esse desejo inato, esse desejo espiritual de se reunir. Que privilégio que nós temos, mas esse momento a gente não pode. Então nós estamos com saudades, uns com os outros. Nós estamos com saudades de cantar, de abraçar, saudar uns aos outros. Estamos tentando continuar em nossas igrejas como membro onde eu estou lá no Rio, mas confessamos, Senhor, é difícil.
Portanto, esteja conosco. Esteja conosco, Senhor. E que nós lembramos que há outros que estão passando dificuldades. Não são nós. Não só de cada um. Mas que o Senhor dê para nós o privilégio de reunir mais uma vez, logo. Até lá, que nós sejamos sensatos, não forçando esse negócio, mas o Senhor dê para os líderes civis e os pastores discernimento do Senhor para saber quando é o momento apropriado. Rogamos a favor desse país que se chama o Brasil. Esteja com os governantes, esteja com os servos públicos, esteja, Senhor, com os que estão trabalhando nos hospitais e outros serviços que têm a ver com essa pandemia. Oh, Senhor, que o Senhor sustenta dessas, dê para nós uma solução para essa pandemia, para que vidas possam ser salvas, para que as pessoas possam chegar à conclusão, isso não vem da ciência de nossa inteligência, mas vem do Senhor, porque o Senhor tem nos criado como seres inteligentes, racionais. Portanto, nós temos esses tipos de técnicas, mas somente essas técnicas e invenções que vêm do Senhor. Então, nós rogamos que o Senhor esteja com essas pessoas que estão fazendo essas pesquisas. E começa, Senhor, a conter o mal aqui na terra. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como está no céu. Então, oremos em favor das pessoas que estão assistindo. Que esse não seja mais um vídeo a assistir, mas esse seja um momento que o povo está se unindo, pelo menos seus corações, em espírito de verdade, para ouvir a tua palavra e cantar. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês conhecem essas canções, eu quero que vocês não apenas assistam, mas canta. Canta ao Senhor onde você está nesse momento. Quebra
ou que Deus nos use. Que Deus nos use para encorajar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Você quer ser usado por Deus? Tem tudo a ver com o seu próximo. Começa com aqueles que estão na sua casa. Começa também, vai transbordar aqueles que trabalham com vocês, estudam com vocês. Também tem muito a ver com aqueles que pertencem do mesmo corpo. Então, feche seus olhos. Ore nesse momento. Que Deus não apenas abençoe você e seus negócios e seus projetos. Sim, nós podemos fazer isso. Mas que você seja aquele instrumento para ajudar, para abençoar, particularmente seu irmão, aquela pessoa que não conhece Cristo, aquela pessoa, aquele idoso, casal de idosos que moram na sua rua, que não conseguem sair da casa nesse momento. Pelo menos você pode passar ali, conversar com aquele casal, você na calçada, eles estão ali, em frente da casa, conversando, dá uma palavra de esperança. Há muitas formas que nós podemos ser usados por Senhor. Senhor, que nós sejamos usados pelo Senhor, usados como uma flecha que atinge aquele alvo, aquele ponte sobre as águas que realmente podem ser perigosas. Então, nos use, Senhor. Nos use nesse momento difícil nesse país. Nos use, Senhor, nesse momento difícil que a igreja está passando aqui, a Igreja Batista Central de Itabira. Eu não sou membro dessa igreja, mas eu tenho o privilégio de ser amigo dessa igreja, que possa encorajar. Eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero fazer isso. Eu sei que há alguns irmãos e irmãs que estão aqui ao meu redor, eles estão sendo usados nesse momento. Abençoa eles. Nós agradecemos a Ti pela música que agrada nossos corações. Faz algo em nossas mentes, fica acalmando nossas emoções. Nós agradecemos a Ti pelos talentos musicais. Talento que eu não tenho, mas eu posso perceber de outros. Que nós sejamos bons mordomos desses dons e talentos e também conhecimentos que o Senhor tem nos dado. E por isso, quando nós vemos a sua igreja membros da sua igreja unindo muitas vezes seus esforços, é uma coisa tão linda, pois desses talentos, conhecimentos, dons se juntam e começam a se espalhar de forma que surpreende as necessidades do corpo e beneficiam a sociedade. Oh Senhor, faça isso de forma extraordinária nesse momento que as igrejas não podem se reunir. Em nome de Jesus. Amém.
As últimas palavras de alguém tipicamente estão guardadas nos corações de seus familiares e amigos. E se aquela pessoa for famosa, suas palavras, a partir daquele momento de seu partido, serão contadas e repassadas às gerações. Talvez em biografias e outras formas de literatura. Deixe-me apenas mencionar algumas palavras de algumas pessoas famosas, as últimas palavras deles. Alguns desses nomes vocês vão conhecer. O Getúlio Vargas, o ex-presidente dessa república, em sua carta de suicídio, ele escreveu assim: saio da vida para entrar na história. Então, pode perceber ali, presidentes muitas vezes estão preocupados com como os historiadores vão tratar deles. Martin Lutero, a figura de destaque da Reforma Protestante, suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Tu me resgataste, ó Deus fiel. João Wesley, o fundador da igreja metodismo, podemos dizer, as últimas palavras dele foram: o melhor de tudo é que Deus está comigo. Meu pai não fica na lista de pessoas famosas, não. Mas ele era um homem transformado pelo Evangelho. Fiel à sua esposa, pai responsável, membro fiel da igreja dele, diácono ao longo de 40 anos. Eu me lembro a última vez que eu conversei com ele lidava com câncer ao longo de 18 meses. Eu estava morando em Belo Horizonte naquela época, e agora a gente mora no Rio, mas naquela época eu estava morando em Belo Horizonte, e eu fiz questão que ele conversasse com minha esposa e meus 2 filhos. Chegou a minha vez. Isso é o que ele falou. Ele falou: Davi, eu estou orgulhoso de você e Laurie, minha esposa. Quero que você saiba que eu te amo. Ore por mim, pois os próximos dias serão bem difíceis. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim aqui na terra. E o que eu entendi, ele queria concluir sua vida aqui na terra fiel. Então ele sabia que ele estava na beira da morte. Então ele não queria perder esperança na beira da morte. Ele queria terminar bem, fiel ao seu Senhor. Então, as últimas palavras revelam muito sobre aquela pessoa, seus valores e o que importa para aquela pessoa. Nós temos as últimas palavras de nosso Senhor Jesus.
De fato, os evangelhos, os 4 evangelhos e o início do livro de Atos, todos estão relatando essas últimas palavras, porém, com alguma coisa diferente. Ele não estava enfrentando a morte, ele já venceu a morte. Então, é uma coisa diferente. Mas porque ele venceu a morte, nós temos esperança na morte. Inclusive, há uma pergunta e resposta de um catecismo muito famoso de Heidelberg, do século XVI. Qual é o seu consolo? Qual é sua esperança? Seu consolo na vida e na morte? Meu consolo, minha esperança na vida e na morte é que Deus, que eu sou de Deus. E em vida e morte eu estarei com Ele. Então, esse realmente é um consolo, uma esperança. Vamos ler algumas dessas últimas palavras de Jesus. Eu estou pensando em ler hoje Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Conhecemos este trecho específico como a grande comissão, que ele deu aos seus apóstolos, ou seus discípulos que estavam ali testemunhando daqueles acontecimentos, a sua morte e a sua ressurreição. E continuando nessa tradição apostólica, as igrejas foram construídas e as igrejas continuam espalhando pela terra, cumprindo a grande comissão em cada geração, até a sua volta. E Mateus aqui, como uma das testemunhas, bem como um de seus discípulos, ele recordou essa última ordem, que nós conhecemos como a grande comissão. Vamos ler esse. Eu vou começar a partir de versículo 16. Mateus, ele relata assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicará. Quando o viram, está falando sobre Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, vamos parar ali. Pode notar alguma coisa aqui. Eles adoraram Jesus. Isso mostra que Jesus era Deus na carne. É um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Mas nós temos aqui uma evidência bíblica que esse Deus um só Deus, realmente está em três pessoas, construi-se em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é interessante também, pois aqui o Mateus relatou, eles adoraram, mas alguns duvidaram. Mostra a graça. Duvidaram. Alguém ressuscitou dos mortos, da morte, venceu da morte. Como ser? Mostrando que Deus, Ele é tão misericordioso para conosco. Até nossas dúvidas, Ele nos aceita muitas vezes. Dá para mim lembranças de outras palavras de alguém que queria uma cura de alguma pessoa. Eu creio, Senhor, ajude-me em minha descrença. Esse reflete muitas vezes minha fé. Mas eu tenho que continuar aqui, desculpa. Mas vamos continuar e vamos ler essas palavras, essas últimas palavras de Jesus. Mateus, mais uma vez, versículo 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Que Deus abençoe a sua palavra. Então, hoje, eu gostaria de fazer algo aqui. Eu quero unir as peças soltas em sua compreensão relacionada ao discipulado cristão. Muitas vezes, quando nós vimos essa grande comissão, eu proponho que há peças soltas. Eu preciso fazer discípulos. O que significa ser discípulo de Cristo? O que significa discipular? Onde a igreja fica no meio desse negócio? Então, há algumas peças que nós temos que colocar em ordem. Então, isso é o que eu quero fazer hoje. Então, vamos ver que cada peça, podemos dizer, representando um bloco aqui, um bloco precede a próxima. Então, vamos começar com a primeira peça. Essa primeira peça seria a base. Qual é a base? Para fazer discípulos, é preciso ser discípulo de Cristo. Para fazer discípulos, é preciso fazer discípulos de Cristo. Você pode ver aqui, ele deu essa ordem aos seus discípulos a fazer outros discípulos. Então, pergunta muito simples. Você é discípulo de Cristo? Os membros dessa igreja são discípulos de Cristo? Como você sabe? Quais são os critérios para que a pessoa possa falar com segurança, eu sou discípulo de Cristo? Quais são os critérios que a igreja possa adotar que mostra que a pessoa em seu meio de fato é um discípulo de Cristo? Isso é muito importante, é muito básico. Então, deixe-me dar a vocês 3 critérios. 3 critérios a serem cumpridos para ser discípulo de Cristo. Tem tudo a ver com você e eu entendendo o Evangelho de Jesus Cristo, recebendo o Evangelho e então continuando nele. Deixe-me repetir isso. Entendendo o Evangelho de Jesus, recebendo o Evangelho de Jesus e continuando nele. Então, é uma sequência aqui. E essa sequência, a gente não pode pular etapas. Então, é difícil, impossível receber o Evangelho se você nunca entendeu o Evangelho. Por isso, o eunuco, quando ele foi perguntado, você entende o que você está lendo? Ele respondeu, como eu posso, se alguém não explicar para mim? Então, isso mostra, dentro dessa grande comissão, aquele aspecto que nós chamamos evangelização. Compartilhando aquelas boas notícias com alguém, explicando, esclarecendo as dúvidas, encorajando aquela pessoa a se render a Cristo. E depois de entender a mensagem, tem que responder. Não adianta entender se você não fazer algo com o Evangelho, tem que responder. E como você responde? Ao crer e arrepender-se. Crer em Cristo como seu Salvador e reconhecer o reinado dele na sua vida. Mas depois de receber, tem que obedecer ao Evangelho, continuando nele. A Bíblia é muito clara sobre isso, particularmente no Novo Testamento, que depois de receber, tem que obedecer ao Evangelho. Obedecer, muitas vezes a frase é obedecer a Deus, obedecer a Cristo, obedecer ao Evangelho, obedecer aos ensinos dos apóstolos, várias formas de falar, mas é obedecer, continuando nele. Deixe-me falar para vocês 2 percussões minhas. Eu estou aqui, 21 anos, entre os cidadãos nobres, que se chamam brasileiros. Eu tenho 2 percussões
com a situação geral do movimento evangélico aqui no Brasil. Eu não estou falando isso para criticar, eu estou falando isso como missionário e também missiólogo. Minha primeira preocupação tem a ver com aquele primeiro critério que eu acabei de compartilhar com vocês. Entendendo o Evangelho. Parece que para mim o movimento evangélico brasileiro está passando uma crise soteriológica. Nem mencionando a crise ética muitas vezes. Dá a vocês um exemplo. 6 de 10 evangélicos. Quando a gente estava morando aqui em Minas, conversas com 10 evangélicos professos. Entre esses 10, 6 nem mencionaram para mim Jesus quando eles estavam articulando a sua base para a salvação. Então, isso não é um probleminha. Sua salvação está em Cristo. Em Jesus, nada mais é Jesus Cristo. Então, eles nem mencionaram Jesus. Como você pode ser evangélico sem Jesus? Como você pode ser discípulo de Cristo sem Cristo? Então, é muito sério. Então, eu pergunto, por quê? Por que 6 evangélicos de 10 nem mencionam o nome de Jesus? Eu acho que tem algumas razões. Não é somente uma. Eu acho que a palavra converter-se é uma palavra com entendimento raso e até distorcido hoje em dia. Outra razão é que muitos ainda lidam com a mentalidade católica medieval, no sentido que a gente está salva pela nossa piedade. Não. Esse é mais uma ideia romana, que Deus me coloca no caminho de salvação e eu lido com, eu me esforço para me manter no caminho de salvação. Não. Isso não é. Se você está no caminho de salvação, Ele, através de seu Espírito, vai te dar todos os recursos necessários para se manter no caminho de salvação. Outra razão é porque a influência neopentecostal tem alterado muito o significado de ser evangélico. É muito fácil hoje aqui no Brasil de se declarar evangélico. Está na moda. Mas somente eu me declarando, eu sou jogador profissional de futebol, não me faz um jogador profissional de futebol. Só me dá uma bola em 2 minutos. Em 20 segundos, o brasileiro vai saber, eu não sou jogador profissional. Então, essas são algumas razões. Mas parece os batistas brasileiros, ou seja, membros de igrejas batistas brasileiras, muitas vezes, não lidam com esse primeiro critério, mas tem mais a ver com o terceiro critério, continuando no Evangelho. Parece que para mim nós não temos um discurso para isso. Nós batemos a tecla de tem que receber Jesus. Estou totalmente a favor disso, eu entendo isso. Mas nós só temos um discurso para continuar no Evangelho. Inclusive, nós temos esse quase ditado, credo extra-bíblico em nosso meio, um ditado: uma vez salvo, sempre é salvo. E nós temos que ser mais cautelosos com esse tipo de frase. Eu entendo essa frase, eu posso afirmar essa frase. Mas nós temos que ter certeza que nós estejamos dando uma série de segurança falsa a algumas pessoas. Porque eles acabaram de orar, repetindo uma oração conosco. Nós temos que ser cuidadosos com isso. Não. Você pode ver, minha certeza que eu estou em Cristo está enraizada em Cristo. E a confirmação disso faz brotar meu coração por minha perseverança
em Cristo, continuando a obedecer ao Evangelho. Tem a ver com crenças certas, bíblicas e afirmadas, e também uma vida reta. Não uma vida perfeita, mas uma vida que realmente reflete os valores do reino. E, sabe alguma coisa? Minha igreja, onde eu pertenço, deve confirmar minha salvação. Às vezes nós fazemos razoavelmente bem em receber pessoas vendo isso,